Olá, pessoal! Que legal ter vocês aqui! Esse canal é um canal novo que foi criado exclusivamente para temas sobre o direito médico. O direito médico em favor, na defesa do médico e da médica. No nicho importante que vem aumentando a cada dia. Então, a coluna do CIMED, essa semana, ela foi minha. Só que eu queria tratar com vocês, eu queria trazer para a pauta a aprovação do PROFIMED no Senado no último dia 3 de dezembro. A votação foi 11 a 9. Só que na outra plataforma, que a gente não pode estar dizendo o nome, o tempo ele é curto. Para vídeos, ele é curto. E o tema, ele é um tema extenso. Eu até cheguei a escrever o artigo, só que eu achei muito longo. E eu tenho certeza que vocês não iam ler, menos da metade dele. Então, eu achei melhor colocar o Reels lá e colocar o link para quem tivesse interesse. Vim aqui nessa plataforma, uma plataforma mais descontraída, que tem mais tempo, para que a gente possa estender mais sobre esse assunto, né? Sobre a aprovação do exame de proficiência médica, que ele já está sendo chamado nos artigos que a gente vem acompanhando, né? Como a OAB da Medicina. Enfim, toda mudança há resistências. E aí fica aquele desconforto, um desconforto que já conheço, porque há muito tempo atrás, quando o nosso exame ele foi implementado, o exame da ordem, porque não é o exame da OAB, é o exame da ordem, ou a Ordem dos Advogados do Brasil, nosso Conselho Federal, assim como vocês têm o CFM, que é o Conselho Federal de Medicina de vocês. Então, ele, quando foi implementado, ele trouxe um certo desconforto, porque existia a facilidade do bacharel em Direito, da bacharela em Direito, concluir o curso e já iniciar as atividades profissionais, assim como vocês, já concluindo o curso de Medicina e já podendo iniciar as atividades médicas. Contudo, a realidade hoje é outra. Eu tenho certeza que no discorrer aqui, vocês vão concordar comigo. Nós estamos vivendo em outra realidade e vocês exercem uma profissão muito nobre, é uma profissão que lidar com a vida, que é a maior riqueza que nós podemos ter. Então, o que mais preocupou o relator do PL, que é o senador Marcos Pontes, foi justamente o aumento significativo de faculdades de medicina. E um dado levantado pelo Conselho Federal de Medicina, pelo CFM, que 80% dessas faculdades estavam em situação precária, sem condições de prestar a estrutura adequada ao aluno, sem infraestrutura, sem políticas públicas, nacionalmente configurando em segundo lugar, que a gente só fica em segundo lugar, né? Só perde para os Estados Unidos quando é coisa ruim. Quando é para a gente competir, vou brincar aqui um pouquinho, nas medalhas a gente fica lá para trás. Mas quando é coisa ruim, a gente fica em segundo lugar. Porque 80% dessas cidades não possuem essa infraestrutura. Então, como estão formando esses médicos? Não é verdade? E eu sempre bato nessa tecla,
que nós estamos também em segundo lugar no ranking mundial, só perdendo para os Estados Unidos, com relação às demandas judiciais em desfavor dos médicos. São 3 médicos processados por hora no Brasil. De 2023 a 2024, foram mais de 500 mil processos. Isso não é achismo da advocacia. Isso são dados colhidos pelo CNJ, Conselho Nacional de Justiça, ok? Então, a implementação desse exame de proficiência médica, ele é um marco regulatório. No início, vai causar um desconforto, mas depois vai dar uma segurança para o próprio médico, uma segurança para a sociedade e para o paciente. Nesse exame, eu estou com ele aqui na tela com o PL, se não for modificado, né, o seu texto, no exame, no Profimed, tem como finalidade aferir se o médico formado domina as competências essenciais para o exercício profissional, vai avaliar os conhecimentos teóricos, habilidades técnicas, parâmetros éticos, que isso é de suma importância. Os médicos, em sua maioria, principalmente os recém-formados, eles desconhecem o código de ética. Eu sei porque eu atendo médicos e muitos deles desconhecem até quais as sanções que eles estão submetidos a responder. Então, com esse exame, o profissional vai saber, vai ter conhecimento da ética, que é muito importante, e dessa forma vai poder trabalhar com mais tranquilidade e vai diminuir com certeza essas demandas judiciais que vêm em desfavor da classe médica, né? Assim como colocou aqui o relator, para garantir padrões mínimos de segurança e cuidado ao paciente. Então, de acordo com o substitutivo aprovado, o substitutivo quer dizer o PL, né? Para não estar falando sem PL, projeto de lei, então a gente usa também essa nomenclatura que é o substitutivo. O Profimed, ele deverá ser coordenado, regulamentado e aplicado pelo Conselho Federal de Medicina, assim como é na OAB. Porém, ele será realizado semestralmente em todos os estados e no Distrito Federal. O Conselho Federal de Medicina também terá a atribuição de formar uma comissão composta pelo MEC, pelo Ministério da Saúde, pela Comissão de Residentes e por outras entidades médicas e científicas. Esse comitê vai ser designado como um comitê consultivo que irá prestar um apoio ao CFM para contribuir com melhorias contínuas nessas avaliações, sugerir metodologias, revisar os exames periodicamente, propor ajustes entre outras funções, porque isso vai ser natural com o tempo. E não pode o CFM ficar com toda essa responsabilidade, tem que ter essa comissão que já está denominada aqui no PL como um comitê consultivo. Então, os resultados serão individuais e sigilosos, está aqui no PL, enviados ao MEC para fins de regulação e avaliação dos cursos. Então, vejam bem, aí fica aquela dúvida. E eu vou precisar fazer o Profimed? E Thaisa, eu já sou médica. Não, você já tem inscrição. São as exceções, são 2. Uma é esta, que é lógica, mas consta no PL. E os médicos que estão cursando, ou seja, que estão cursando antes da vigência da lei, eles também não vão precisar se submeter ao exame, tá certo? Então, ninguém que já é médico, entendam,
ou que já está na graduação antes da publicação da lei será obrigada a prestar o Profmed. Porém, assim que aprovada essa lei, ela entra em vigor na data da sua publicação. O exame será pré-requisito para inscrição, certo? Será requisito para inscrição no CRM, nos conselhos regionais, aliás. Contudo, foi criado o IEM, porque como vai ser realizado semestralmente, então vocês vão ficar, como nós advogados, vão se formar e vão ficar aguardando os meses para a realização do exame. E aí, vocês vão ficar estudando, porém vocês vão ter uma inscrição no Conselho Regional, que ficou denominado como o IEM, porém, essa inscrição, ela é muito restrita, ela proíbe atos médicos, vocês não vão poder atender pacientes, vocês não vão poder receitar pacientes, nada que for do exercício da profissão de médico e paciente vocês vão poder fazer, mas vocês vão poder fazer estudos científicos, vocês vão poder ensinar. E quando vocês prestarem a prova, o Profmed, e obterem êxito, forem aprovados, aí cancela a inscrição do IEM e vocês se registram com o seu número do CRM, certo? Então, muitas pessoas também estão na dúvida. E como ficará o ENAMED e o Revalida? Aí aqui o texto aprovado lá no Senado, que não é terminativo, ele é o primeiro texto do Senado, segundo o regimento interno do Senado Federal, no artigo 282 do regimento interno, ele ainda vai para uma segunda votação, que é a votação terminativa. Depois dessa votação, ele é encaminhado para a Câmara. Uma boa notícia é que lá na Câmara já existe um projeto de lei para esse exame. E lá, nesse projeto de lei da Câmara, existe um pedido de urgência. Então, se tudo for como a gente vem pensando, vai ser rápido. Mas a gente está analisando o panorama atual. Vamos ficar de olho, porque as coisas mudam, né? São os legisladores, são os políticos, vai Senado, tem ainda essa questão terminativa e tem o caminhamento para a Câmara, tem muitos desdobramentos que podem acontecer. Então, como ficará o Revalida? O texto aqui aprovado determina que a aprovação no Profmed equivalerá à aprovação nas duas etapas do Revalida. Porém, mesmo quem revalidar o diploma por meio do processo do Revalida, continuará obrigado a fazer o Profmed para obter a inscrição no CRM. Já no ENAMED, continua existindo em sua função de avaliar a formação médica dos estudantes de medicina, sendo parte obrigatória para a colação de grau. O PL apenas consolida, bem aqui no texto, o ENAMED em lei, reforçando que ele será coordenado e aplicado pelo MEC, ou seja, ele segue servindo para avaliar a formação médica e subsidiar políticas públicas. Mas olha só o interessante, porém, entre as mudanças previstas no ENAMED, o projeto destaca que ele passará a ser aplicado semestralmente a todos os estudantes de medicina no 4º ano antes do ingresso no internato. Então, ainda na fase clínica. Então, é importante que vocês tenham conhecimento do que está destacado no texto. Além disso, os resultados do ENAMED, consta aqui no PL, e do Profmed, poderão acionar medidas de supervisão e penalidades previstas para cursos com desempenho insatisfatórios. Teremos também
de muita importância a diminuição dessas criações, dessas entidades públicas ou privadas espalhadas por todo o território nacional, porque isso vem prejudicando muito a classe médica. Não existe infraestrutura nem políticas públicas para isso, é bom a gente repetir. Por isso a importância desse exame, é um marco regulatório sim. Vocês não vão esquecer futuramente do que eu estou dizendo. Vocês estarão mais seguros profissionalmente com esse exame, porque vai diminuir. Não vai ter mais esse crescimento absurdo de entidades que são incapacitadas de formar médicos. Não quero dizer aqui que os médicos não são bons médicos, mas a gente hoje, a realidade que o Brasil se encontra, e inclusive, como eu disse, são dados que são ditos e fornecidos pelo próprio Conselho Federal de Medicina. Então, aqui o IEM também proíbe o estudante, né? O formando, o egresso, né? O egresso de prestar assistência médica, mesmo sob supervisão, elaborar ou assinar prontuários, receitas que já falei, laudos ou atestados, ou ocupar também cargos exclusivos para médicos. Então, a gente também faz um destaque aqui com relação aos residentes. Consta no PL, o plano deve prever cronograma, fontes de financiamento e critérios de distribuição regional. A criação de vagas também estará vinculada a critérios mínimos de qualidade avaliados pela Comissão Nacional de Residência Médica, como infraestrutura, volume assistencial e diversidade de casos, número e qualificação de preceptores, aderência às matrizes de competências, equilíbrio entre teoria e prática, avaliação contínua dos residentes e dos programas. Essas medidas respondem diretamente ao déficit histórico de vagas de residência no país, um dos pontos levantados durante as audiências realizadas para discutir o PL lá no Senado. Eles observaram isso. Então, que tornou evidente a insuficiência de vagas de residência médica e que isso representa um gargalo estrutural, ou seja, é um espaço, é uma deficiência que precisa ser preenchida, que torna na estrutura da classe médica um grande impacto. Isso a gente já sabe, quem vive no direito médico, a gente já conhece. Então, mais uma vez, olha a importância desse exame. No que se refere à lei dos mais médicos, o projeto insere um dispositivo que consolida o aumento e a autorização de vagas como competência exclusiva da União. Somente o Ministério da Educação poderá autorizar cursos de medicina e ampliar vagas, tanto para instituições privadas quanto para instituições públicas. Essa mudança também cria um marco regulatório, porque unificado reforça decisões sobre cursos de medicina que devem considerar o que eu disse: políticas de saúde, infraestrutura e planejamento nacional. Faltou falar do planejamento nacional, mas consta aqui. Com o texto aprovado em decisão terminativa no Senado, ele será encaminhado para a Câmara dos Deputados, né? Como falei, lá já existe um outro e vai chegando esse, vai ajudar na tramitação, porque o PL que se encontra lá na Câmara, repetindo aqui, ele tem um pedido de urgência. Esse PL eu vejo sim como um grande avanço,
pois os médicos formados terão mais preparo na medicina, o que diminuirá riscos à população e, consequentemente, ao próprio médico. Trará maior segurança. Se você quer ficar por dentro de mais conteúdos como esse, vamos ficar de olho nos desdobramentos do Profmed e sobre outros temas em geral. Então, inscreva-se aqui no canal que está começando, nos ajude a fortalecer aqui o YouTube, que será dedicado a vocês. E se vocês gostaram do complemento da coluna do CIMED, curtam e compartilhem, porque é bom compartilhar. Aquilo que nós recebemos de informações e de orientações, de conteúdos, devemos sempre repassar, devem ser sempre compartilhados, porque quando a gente guarda pra gente, não é legal. Então, mais uma vez, eu peço, se vocês gostaram, inscrevam-se, porque a gente vai trazer aqui muita coisa boa, inclusive pessoas, para que a gente possa fazer momentos online, pessoas que a gente são personalidades já conhecidas no direito médico, para tratar de assuntos interessantes. E me dá um likezinho também para fortalecer. E como eu disse, compartilha, tá joia?